Bom dia, pessoal. Bom dia e a paz do Senhor. Estamos aqui nesta tarde para trazer mais um novo estudo a vocês, tá? Que cada vez que eu trago um estudo desse, eu aprendo mais ainda com vocês também, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o vinho no Antigo e Novo Testamento, tá? A bebida forte, a bebida alcoólica. Se você quer saber mais um pouco, porque muitas pessoas falam, às vezes inocentemente, sem conhecimento, e dizem que a Bíblia manda tomar um pouco de vinho, manda tomar, manda beber. Tem muitos evangélicos até que no Natal eles bebem porque diz que não faz mal, que a Bíblia manda tomar. Mas será mesmo que a Bíblia manda tomar essa bebida forte? Será? Será que a Bíblia apoia a pessoa se embriagar? Tem uns que dizem, não, mas eu tomo, mas é por esporte. Será que isso é um esporte? Nesta tarde você vai sair daqui sabendo por que o Paulo falou aquilo, tá? Porque o Paulo falou para o Timóteo tomar, não beber só água, mas tomar vinho também, tá? Então, vamos lá. Mas antes de começar, eu peço a você que você se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho do like, tá bom? Ativa o sininho preto aí do canal da inscrição para você receber todos os outros vídeos, tá? Que nós estamos aqui, faça a inscrição e você vai ver os outros vídeos que já estão lá. Você vai aprender coisas que talvez você não saiba, tá? Tem coisa aqui que talvez você não saiba. Saiba um pouco. Sabe um pouco, mas talvez falta mais um pouco ainda. E estamos aqui, nós vamos atrás desse estudo para poder trazer para você. Porque você precisa, você merece. Você que é do canal, acompanha o canal, nosso canal. Amém? Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Primeiro aqui. A primeira vez que aparece a palavra vinho, tá? Que aparece sobre alguém que bebeu bebida forte, e era o vinho que eles bebiam, não era cachaça igual aqui no Brasil, mas nem cerveja. Foi aqui no capítulo 9, tá? Capítulo 9 de Gênesis, no versículo 20 ao 22, que diz assim, vamos ler. Vamos para a leitura da Bíblia Sagrada, tá? Bíblia Sagrada, tá aqui, ó. Ó. Tá? Bíblia Sagrada. Vamos lá. Então diz assim, do 20 ao 22, diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. E fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre o ombro, ambos os seus ombros, e indo virando para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despensou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Amém? Essa aqui é a leitura até o 24. Até o 25. Então vamos ver. Nós vimos aqui que a primeira vez que apareceu Noé, aconteceu uma tragédia aqui, ó. Noé já amaldiçoou alguém por causa desse vinho que ele tomou. Embriagou-se, ficou sem roupa, nu, né? E aí, nós vamos ver mais aqui. Qual foi a segunda aparição aqui que deu vinho para ver se a bebida forte ela é aceitável, tá? Vamos lá. Gênesis capítulo 19, do versículo 30 ao 32, que diz assim:
E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e suas filhas, as duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos somente semente de nosso pai. Você viu aí, né? As filhas ficaram com o pai, mas precisaram embriagá-lo primeiro. Tá vendo? Precisou embriagar o pai, o Ló, para poder ter filho, que eles acharam que a destruição de Sodoma tinha matado todo mundo. Tá? Elas saíram de lá fugindo porque acharam que Deus tinha destruído todas as pessoas. Ela diz, destruiu tudo. Deus disse que ia destruir a cidade e eles acharam que não tinha mais homem. Então ficaram com o pai delas para ter descendência, né? Então nós vemos aí, nós vemos em Provérbios capítulo 31, versículo 4 ao 7, que diz assim, ó, Provérbios. Olha o que diz em Provérbios. Provérbio 31, 4 ao 7. Diz assim, ó. Provérbio 31, do 4 ao 7. Fala assim. Olha só o que diz. Não é próprio dos reis, ó Lamuel. Não é próprio, Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Tá? Tá vendo aqui? Aí o 6 diz assim, dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Tá vendo? Aqui está dizendo que a bebida forte é para aquelas pessoas que estão injuriadas, angustiadas, cheias de problema, para que eles possam esquecer aqueles problemas. Entendeu? Então, por aqui nós estamos vendo que o vinho, a bebida forte, ela não traz benefício nenhum. E muita gente acha que tem, não, bebe por esporte, daqui a pouco ele pega ele, aquela bebida pega ele, faz dele um alcoólatra. Tem um exemplo que eu já vi pessoas beber e dizer que não podia parar, não dava conta, tentava parar e não conseguia. Então isso não é brincadeira. Não é brincadeira, tá? A bebida forte, tá? Nos tempos bíblicos existiam sim vinhos alcoólicos e não alcoólicos, mas os judeus eram totalmente contrários à embriaguez, tá? Eles eram contrários à embriaguez, como exemplo de que havia muitos tipos de vinho, alcoólico e não alcoólico. Desde os tempos de Bíblia, a referência abaixo nos mostram isso. E a tradição judaica sempre serviu o vinho alcoólico em festa e casamento. E a tradição de bons vinhos segue até hoje, tá? Eles bebiam sim. Mas era até hoje. Aí você pode dizer, mas como foi isso? Como é que eles bebem? A Bíblia está dizendo que não é para beber bebida forte. E como é que eles têm essa tradição? Tá? Como é que eles têm essa tradição? Olha, os judeus sempre beberam, sempre teve festa com vinho, regada a vinho. Tá? Mas por que o Paulo fala aquilo? Primeiro, ele fala para tomar um pouco de vinho, tá? Em 1 Timóteo 5:23, vamos ver. 1 Timóteo 5:23. Ele diz assim, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Pro Timóteo. 1 Timóteo 5:23. Ele diz assim, ó. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ele está dizendo para quem? Para o evangelista Timóteo. Tá? Timóteo era evangelista. Tá vendo? Ele está dizendo, não bebas, mas só água. Mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago. Você diz, não estou entendendo. Ele está mandando tomar aí. Tá bom? Ele está mandando. Mas devemos entender uma coisa, devemos voltar lá atrás na história para nós entendermos essa parte. Quando depois da Segunda Guerra Mundial,
A Alemanha indenizou Israel com muito dinheiro, tá? Com muito dinheiro. Então, o primeiro-ministro de Israel, Ben-Gurion, foi o primeiro-ministro de Israel, ele investiu no saneamento de água, esse dinheiro. Então a água de Israel era muito, muito suja, muito contaminada. Então o que, que o povo fazia? Antes disso, antes de investir na água, o primeiro-ministro, eles misturavam vinho à água para que pudesse matar um pouco dos micróbios e também poder ingerir a água, que era muito ruim. Por isso que ele diz aqui, ó. Tá fazendo sentido agora? Para ele não beber mais só água. Aí o que, que eles fizeram? Depois que esse povo se embriagou tudo com a bebida forte, Israel adotou o método de quê? De misturar a água, tá? Com o vinho, tá? Os romanos tomavam bastante vinho e a água nos tempos antigos, em geral, em Israel, era sempre potável. Em Israel nem sempre era potável, era contaminada, não existia tratamento e por isso o vinho alcoólico ajudava a tornar aquela água mais saudável e pode-se dizer menos contaminada ou fazia com os problemas intestinais diminuíssem e matava bactérias da água, ajudava na saúde pública, mas eles não tomavam vinho como nós imaginamos no dia de hoje. E também como nós tomamos aqui no Brasil, eles tomavam uma parte de vinho para 2 partes de água, ou uma parte de vinho para 8 partes de água. Você quer tomar cerveja ou cachaça misturado com água? Muita água? Não. Agora você está entendendo porque o apóstolo Paulo ele manda tomar misturado. Aqui no versículo você não vê muito, mas se você olhar de novo, agora você vai entender. Para não beber somente água, mas diluir com um pouco de vinho por causa dos problemas do estômago. Na linguagem de hoje diz isso, tá? A linguagem de hoje explica bem explicado isso aqui, ó. Tá bom? Porque eles conhecem a história. Uma parte de vinho para 2 partes de água. Uma parte de vinho para 8 partes de água. Então ficava bem fraquinho. Aí diz assim, mas no tempo de Jesus ele fez o vinho bom ou o vinho ruim? Sim, ele fez o vinho natural, o vinho normal da festa. Se o vinho não tivesse álcool, e se o vinho fosse ruim, porque o vinho bom era o que tinha álcool, para poder fazer o pessoal ficar alegre. Se o vinho não tivesse ruim, sabe o que tinha acontecido? O mestre Sala dizia que estava ruim, mas ele disse que era o melhor vinho. Mas aí quando ia servir o que acontecia? Ele misturava com a água, tá? O vinho era gostoso, mas tinha a mistura de água. Para quê? Para que não se embriagasse, tá? Aí você vai ver isso aonde? Lá em Efésios. Que ele diz assim, ó. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, versículo 18. Tá? Agora você está entendendo. Paulo manda... E por que ele mandou o Timóteo? E não a gente veio mandando para os outros. Porque o Timóteo era grego. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego. Então, por isso que o Timóteo não sabia esse segredo. Os judeus sabiam, por isso que não precisava o Paulo falar para nenhum dos outros. Mas ele falou para Timóteo. Porque o Timóteo estava tendo esse problema, ele estava tomando só água contaminada naquele tempo. Aí ele mandou, mistura com um pouco de vinho. Tá? Então não fique pensando que a Bíblia manda tomar vinho não, tá? O Israel não gosta de embriaguez não. Eles tomam misturado com água, tá? Agora quando você for tomar, você pode tomar até uma garrafa, mas misture com água. Vê se você quer tomar, não quer. Você toma pura, fica bêbado, se embriaga, depois vai para o centro de recuperação, dizer que vai se recuperar. Por quê? Porque tomou a bebida forte. Aí você anda na rua, bagunça, quebra lâmpada, faz qualquer coisa na rua, a polícia vem, você xinga a polícia e fala um monte de coisa. Por quê? Que aqui diz, ó, Lemuel, tá? Diz aqui que a pessoa, ele não respeita a lei. Ele passa a desrespeitar as coisas, porque a cabeça dele está virada, porque o vinho forte, a bebida forte, tá? Bebida aqui em Brasil é cerveja, cachaça, se eu falar em outras coisas, só isso aí, só a bebida mesmo, não precisa muita coisa. Então é isso aí, ó, a bebida forte não ficou para ninguém beber, tá? Israel bebe e manda beber, mas misturado com água, tá? Então, quando você for beber, você toma misturado com água. Bota metade, uma dosinha assim, se você for beber, e bota o copo cheio d'água. Você vai ver, não vai lhe pegar. Entendeu? Que a Bíblia não diz para você não beber, não fala para ninguém beber.
A Bíblia diz que pode beber, mas não muito, tá? Pode beber um pouquinho. Ele diz até na escolha dos diáconos e dos presbíteros, né? Não dada muito vinho. Há muito, pouco. A Bíblia não proíbe beber, mas pouco. E o vinho forte com água. Quanto mais forte, mais água, tá bom? Então fica aí a dica, tá? Não se esqueça de se inscrever. Talvez você não sabia disso aqui, né? Os vinhos produzidos lá é forte. Os vinhos produzidos lá tem álcool. E o nome do vinho em grego é oinos, tá? Oinos em grego, tá? Então eles tomam vinho forte, mas misturado com água. Uma porção por 2 partes de água ou uma parte por 8 partes de vinho, tá? Uma parte de vinho por 8 partes de água. Então tá bom, agora você sabe por que a Bíblia fala isso em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, amém? Não esqueça, se inscreva e ative o sininho, né? E dê um like, tá? Para que os outros vídeos cheguem até você e o YouTube entenda, tá? Para mandar para as pessoas, amém? Agradeço aí. Veja os outros vídeos e eu vou fazer mais vídeo para vocês, para nós, tá bom? Até lá, Paz do Senhor.